Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma disciplina do curso de Ciências Contábeis, agora com noções de direito. O tema dessa aula inicial com vocês é Introdução ao Estudo do Direito. Eu sou a professora Carla Ramos, contadora pública e bacharel em Direito, especialista em Contabilidade e Controladoria Empresarial, especialista em Direito do Estado e mestranda em Contabilidade. E essa aula tem por objetivo, o resumo dessa aula, nós temos essa interpretação do direito, é o quê? O objetivo é introduzir a temática do direito para o aluno, discorrendo sobre seu conceito e suas características, discorrer sobre as fontes do direito, sobre o objeto de estudo do direito constitucional. Palavras-chave: direito, fontes do direito, direito público, direito privado, Constituição Federal. Então, essas palavras-chave são algumas das coisas que nós iremos tratar nessa aula de hoje. E o objetivo do direito aqui no curso de Ciências Contábeis para vocês é introduzir realmente alguns conceitos básicos que serão necessários na atividade profissional de vocês, que é necessário esse conhecimento ao contador, ao profissional contábil, tá? Às vezes alguém já fala assim, nossa, ter direito, mas eu quero contabilidade, né? Quero mexer com número. Mas calma, terá esse momento, mas é necessário que você conhecer também o direito, o campo normativo, as leis, né? Nós, contadores, trabalhamos muito com as leis, então não tem como fugir, né, pessoal? Então, aos poucos, entendendo um pouquinho mais dessa área, desse campo, e que daí eu sei que será de muita ajuda para vocês na atividade profissional. Então, falando realmente da nossa aula, iniciando esse campo do direito, já começa, mas direito, o que é direito? É fazer correto? É fazer certo? Também. Direito também é isso. Então, vamos verificar o que é o conceito do direito? Nós temos, no entendimento do doutrinador Miguel Reale, que o direito é, por conseguinte, um fato ou fenômeno social. Ele não existe senão na sociedade e não pode ser concebido fora dela. Ou seja, aonde estiver o homem, existirá o direito. Ou seja, onde o homem está, o direito está. Indica aquilo como deve ser a sociedade, porque aonde o homem está, existe a sociedade, não é mesmo? E direito, ele deriva do latim directum. O que significa isso, né? Do latim é o quê? Aquilo que é reto, aquilo que é certo, estar de acordo com as normas. Então, direito realmente é o certo, é o correto, não está errado nesse entendimento, tá, pessoal? E direito é a ciência do direito, um ramo das ciências sociais que estuda normas obrigatórias, impõe regras para os indivíduos vivam bem e em sociedade, que controlam, né, as relações dos indivíduos em uma sociedade. Então, onde tem direito, existe um sinal de organização de determinada sociedade, porque indica aí recepção de valores, não é mesmo? Para Aristóteles, então nós voltamos lá atrás, né? Ele tinha um entendimento sobre o que é direito. Ele dividia o direito em direito positivo. Às vezes vocês vão encontrar isso em algum lugar, falando do direito positivo, que é o quê? Um conjunto de regras jurídicas em vigência num determinado país ou época. Então, nós temos um direito positivado. Ele possui normas, ele possui códigos, tá? Então, isso quer dizer que nós temos um direito positivado. E ele falava ainda em direito natural, a divisão do direito
para ele. E direito natural é uma ideia abstrata do direito, ou seja, aquilo que corresponde ao sentimento de justiça de uma comunidade, de uma sociedade. Então esse é um direito natural. E o direito que consta em normas é o direito positivo, um direito positivado. Aí você me fala, mas esse direito, ele vem da onde? Surge do nada, né? O que é? Como brota essas normas, essas regras para que o homem, a sociedade conviva em harmonia? Porque tantas pessoas vivendo junto em determinados lugares, não são necessárias regras, normas para que todos sigam, né? Não é apenas existir essas regras. As regras existem, mas elas devem ser obedecidas. Aí sim, o homem consegue viver bem e em sociedade. Mas surge de algum lugar. Essa ideia de surgimento já nos remete à fonte. A fonte é o quê? O início, de onde brota. Então nós temos no campo do direito as fontes do direito. Ou seja, de onde as normas brotam, de onde as normas se iniciam. Existem algumas fontes do direito, algumas são utilizadas no Brasil como realmente fontes do direito, outras em outros tipos de países é seguida, vira lei realmente. Então, o que existe de fontes do direito? Vamos começar pela primeira, a mais importante para nós, país, Brasil, que é o quê? A lei. Então, vamos ver o que é essa fonte do direito chamada lei. Nós temos que leis são normas ou conjunto de normas jurídicas criadas através de processos próprios estabelecidos pelas autoridades competentes. Por que competente, autoridade competente? Uma lei, ela deve ser aprovada por quem tem a competência, por quem está investido do poder de fazer as leis, tá? E depois de ser aprovada por uma autoridade competente, autoridade que está investida desse poder, ela deve ser publicada para que todos tenham ciência da sua existência. Nós temos aqui, então, principal fonte do direito nos países que são civil law, tá? O que é isso? Os países que têm as suas normas positivadas em códigos, tá? Então, nesses países, a lei é a principal fonte do direito. É uma declaração solene, uma lei, e direta de uma norma que a autoridade competente e que está investido desse poder. Então, existe toda uma solenidade. Nós vamos ver que existem alguns poderes em nosso país. Um desses poderes é essa autoridade competente para se fazer lei. Então, é através de um desses poderes que as leis são criadas. Nós temos uma segunda fonte do direito, uma fonte importante chamada de costume. O costume, ele tem dois elementos que o compõem. Quais são esses elementos? A prática constante ou reiterada, que nós chamamos de corpus, e nós temos o segundo elemento que é chamado de ânimos, que é o quê? A convicção de obrigatoriedade. Então, costume é a regra social derivada de uma prática reiterada, generalizada e prolongada, o que resulta numa convicção de obrigatoriedade, de acordo com a sociedade e cultura em particular. Então, o costume é o quê? A norma se forma espontaneamente no meio social. Exemplo de um costume, gente, uma prática reiterada que você acredita que é o correto, que é obrigatório
e que acaba virando aí uma norma entre a sociedade. Emissão de cheque predatado. Não existe cheque a prazo. Cheque é o quê? Uma ordem de pagamento à vista. Ponto. Mas o que acontece? Na sociedade criou-se uma prática do cheque predatado. Todos aceitam, todos seguram aquele cheque para a data, para o prazo, e assim vai. Virou-se um costume o cheque predatado, mas ele não tem essa função. Então é um costume que todos acreditam que aquilo é correto, é válido, mas se você for verificar na norma, na lei, cheque é pagamento à vista, tá? Então é isso que acontece com o costume. Acaba acontecendo numa sociedade, em uma cultura, e aquilo vai virando uma norma, tá? Todos acreditam que aquilo é uma norma, tá? Nós temos mais uma fonte do direito. Qual é essa próxima fonte? É a chamada jurisprudência, que é o quê? Um conjunto de decisões sobre interpretações de leis feita pelos tribunais de determinada jurisdição. Então, jurisprudência já é uma fonte indireta do direito, e nos Estados Unidos a jurisprudência se faz lei, tá? No Brasil, não. No Brasil, o magistrado, ele não está amarrado a outras decisões aí do tribunal. Ele julga conforme a sua interpretação da lei e do caso em concreto. Isso que acaba acontecendo. Referente à jurisprudência, pessoal, que eu já comecei a comentar com vocês, nós temos os países que são civil law e nós temos os países que são chamados common law. O que é essa diferença? Nós temos que países common law são países de tradição anglo-americana, nos quais os direitos aí se revela mais pelos usos e costumes. Então, dessa forma, acontece nesses países de origem anglo-americana, tá? Porque o sistema deles é common law. Já o civil law, que é o que nós seguimos, são países latinos e países germânicos, tá? E caracteriza pelo processo legislativo. Então, aqui a lei é a principal fonte, com atribuição de valor secundário às demais fontes do direito. Então, há essa diferença conforme o tipo aí existente dos países, tá? Se eles seguem como law ou civil law, que aqui as leis são codificadas. Existem códigos, então, nesses tipos de países. O que acontece no Brasil? Existe, às vezes, se você pega uma defesa, uma peça, né, processual aí escrita por um advogado, você vai ver que ele cita aí várias decisões de outros tribunais. Isso só para dar um embasamento à causa dele, ao entendimento, à defesa que ele está montando, tá? Isso não que o juiz tenha que seguir, porque ele demonstrou que determinado tribunal decidiu de tal forma. Então, o juiz tem que decidir também igual. Não. A jurisprudência aqui não se faz lei. O juiz, ele decide conforme a interpretação dele da lei, da norma em si e dos fatos, do caso em concreto. Ele tem essa liberdade. Cada juiz tem a liberdade de entender de uma forma. O que pode acontecer é perdeu o caso, recorre, vai para uma outra instância e assim vai seguindo. Já nos demais países common law, a jurisprudência se faz lei. Então, houve uma decisão, o juiz pode seguir aquela decisão, está sendo decidido de tal forma e ele seguir isso, tá? O que acontece? Às vezes pode não existir lei sobre determinado caso.
aquele fato em si não está descrito ainda na lei. Então, como eu vou julgar? Aí nós temos outras possibilidades, outras fontes do direito, conforme a próxima fonte do direito, que agora é a equidade. O que é equidade? É a adaptação de regra existente sobre a situação concreta que prioriza critérios de justiça e igualdade. Então, existe uma adaptação para que se possa julgar o caso. O juiz na equidade, ele vai utilizar um bom senso para ele julgar esse caso. Por exemplo, o que pode acontecer? O que acontecia antes? Não tinha lei, não tinha nada específico para crimes virtuais ou crimes de internet. O que o juiz pode fazer? Ele faz uma adaptação do próprio Código Penal, algum artigo que ele consiga relacionar à ação que cometeu nesse crime virtual. Ele pode fazer isso por uma associação e aplicar o Código Penal. Outro exemplo sem ser crime. Hoje nós temos a chamada união estável. Mas antes se falava em união estável, não existia isso. Mas, por decisões, o que o juiz fazia? Ele comparava união estável a um casamento, devido ao quê? O tipo de relação. Então, ele adaptava o seu julgamento e aplicava leis, normas existentes ao casamento para a união estável. Outro exemplo, há um acidente em transporte coletivo ônibus. Existe lei para isso, é fácil julgar. Mas acontece de um transporte também coletivo, mas em trem. E a lei não trata sobre o trem. O que o juiz faz? Ele adapta, ele relaciona os meios de transporte referente aí ao transporte de pessoas e aplica uma lei existente no campo aí do transporte de ônibus para o transporte de trem. Isso é uma possibilidade que o juiz pode fazer. Então, a equidade é uma fonte do direito também, porque ele faz essa transposição. Eu pego uma lei, equiparo um fato que aconteceu, que é descrito numa norma e associo, trago para essa situação parecida e aplico a lei a esse caso também. Então, isso daí é algo que o juiz pode estar fazendo, tá? Existe mais uma fonte do direito. Qual fonte do direito nós temos agora? A chamada doutrina. O que é uma doutrina, né? É apenas a produção realizada por pensadores, ou por juristas, ou filósofos do direito, concentrados nos mais diversos temas relacionados às ciências sociais. Ou seja, especialistas aí no campo do direito vão escrever livros, artigos científicos, tá? Tudo isso é o quê? Deriva, é uma doutrina. Então, na nossa aula, nós começamos com o conceito de direito pelo doutrinador Miguel Reale, que, além de escritor de livros no campo do direito, ele é um jurista, tá joia? Então, isso que é a doutrina. E nós temos que no artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, ela estabelece que quando a lei é omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com analogia, acordo com costumes e princípios gerais do direito. Então, a própria Lei de Introdução ao Código Civil já dá essa possibilidade ao magistrado que não existe lei sobre o caso.
E o juiz, ele não pode se omitir, deixar de julgar um caso concreto que chegue a ele, porque não existe lei. Ele vai tomar o quê? Essas fontes do direito por embasamento para se decidir. Princípios do campo do direito. Os princípios, geralmente, eles norteiam também a elaboração de leis. Então, os princípios gerais do direito também podem nortear um magistrado para tomar uma decisão. Então, existem várias fontes do direito. Algumas se fazem normas, são seguidas, devem ser seguidas, outras não. Algumas dão apenas ao magistrado o quê? Um embasamento para se fazer, para se decidir. E assim também no nosso campo. Nós temos leis, não tem lei sobre aquilo. Ah, mas um princípio tributário determina que isso não pode acontecer. Mas não existe uma lei falando que aquilo não pode acontecer, mas o princípio tributário determina. Então, eu vou seguir o princípio tributário, tá ok? É dessa forma que funciona. Continuando então a nossa aula, nós temos agora sobre os campos do direito. Acompanhem comigo então que nós temos um desses campos, é o chamado direito público. Existe uma divisão em direito público e privado. E esse direito público é um conjunto de leis criadas para regular interesses de ordem coletiva. Ou, em outros termos, principalmente organizar e disciplinar a organização das instituições políticas de um país, as relações dos poderes públicos entre si e destes com os particulares, como membros de uma coletividade e na defesa do interesse público. Aqui, mais um doutrinador, Plácido e Silva. O que é o direito público, na verdade? Então, nós vamos ver que existem, para uma divisão acadêmica, um melhor entendimento, que o campo do direito público e o campo do direito privado são divididos em vários ramos do direito, para um melhor entendimento. Quando nós falamos que é direito público, você já vai saber que é uma ordem coletiva, há um interesse público, o interesse de uma sociedade, tá? Quando nós falarmos em direito privado, a nossa mentalidade terá que mudar. No interesse público, eu tenho interesse coletivo da comunidade, da sociedade, ou seja, da sociedade em relação com o poder público ou somente dentro do poder público alguma relação aí, algum fato, algum ato existente. Então vamos verificar quais os campos do direito estão inseridos no direito público. Então nós temos uma classificação acadêmica do direito dentro do direito público. Nós temos, a princípio, direito constitucional. Nós temos por base a Constituição Federal de 88, que é dedicada à análise e interpretação aí das normas constitucionais. Nós temos o direito administrativo. Ele estuda tanto atos, fatos, estrutura, direitos da administração pública, todas as suas prerrogativas, tá? Nós temos também direito processual, seja no campo civil, penal ou trabalhista. Sempre que se falar em processo, nós estamos falando em direito público. Nós temos ainda o direito penal. Ele descreve e pune aí crimes contra a vida, patrimônio, lesão corporal e por aí vai. Algum delito, algum crime, ele estará regulamentando. Temos o campo do direito tributário, onde nós veremos o quê? A relação dos tributos, impostos, taxas, contribuição de melhoria, capacidade tributária, competência tributária, obrigação tributária, tudo relacionado aí ao campo dos tributos. Temos o direito financeiro, que ele estuda receitas e despesas públicas, orçamento público, então toda essa área de finanças da administração pública. Temos o campo do direito ambiental,
a proteção jurídica aqui do meio ambiente. E também citando aqui o direito previdenciário, que surgiu aí com os direitos sociais e seu objeto de estudo e regulamentação, temos aqui dentro o campo previdência. Além da previdência, nós temos a assistência social. E fora previdência, assistência social, nós temos também o campo da saúde. Então, quando nós falamos em previdenciário, nós falamos nesses 3 eixos que compõem aí esse campo. E nós temos o outro campo, direito privado. Então, diferentemente do direito privado, o que nós temos aqui, que é um ramo do direito que disciplina relações jurídicas em que predominam imediatamente interesses agora particulares, tá? Ele cuida com predominância dos interesses individuais, de modo a assegurar a coexistência social e a fruição de seus bens. Outra doutrinadora para vocês, outro doutrinador, desculpe, Eli Lopes Meireles. Então, quando agora nós falamos no campo do direito privado, eu estou pensando no campo particular, no campo individual. Eu deixo de pensar na sociedade, eu deixo de pensar no campo coletivo. Aí no direito privado, essa classificação acadêmica do direito, nós temos o quê? Direito civil. Ele regula aí as relações entre os particulares, direitos, obrigações, regras, princípios, tudo eu tenho aqui no campo do direito civil. Campo empresarial, as relações empresariais, vocês terão essa disciplina em separado, direito empresarial. Por quê? Aqui dentro vai regular aspectos das sociedades, e isso é importante para o profissional contábil. Temos também direito trabalhista. Ele regula aí a relação empregado e empregador. Todos os conflitos existentes aí, direitos e obrigações de cada um deles. Nós temos o campo do direito agrário. Relação do homem com a propriedade rural agora. E citando também direito cooperativo. Existem leis próprias, né, sobre as cooperativas, essa atividade de forma específica, sua prestação de serviços, direitos e obrigações dos associados e por aí vai. Então, é uma área da ciência jurídica que estuda caracteres da natureza das cooperativas. Então, o campo do direito, ele tem toda uma divisão para um melhor entendimento. A divisão existente em si é direito público e direito privado. É isso que existe. Aí existe uma divisão acadêmica aí para um melhor entendimento e que cada um acaba se especializando aí numa dessas pequenas áreas no campo aí, seja do direito público ou do direito privado. Nós veremos ainda na nossa disciplina, hoje são as noções básicas, essa introdução para vocês se conscientizar um pouquinho mais do campo do direito. Depois nós veremos em específico uma aula sobre direito público e outra aula apenas sobre direito privado, tá? Então nós temos essa divisão aí na nossa disciplina para estarmos tratando, conversando um pouquinho mais específico. Nós temos uma atividade nesse momento. Eu pergunto para vocês, qual a finalidade ou qual a importância, né, do conhecimento do direito para o contador? Você pode mandar a sua contribuição em particular, você pode mandar o entendimento que um grupo aí dos alunos chegou à conclusão que a finalidade do direito para essa profissão que vocês estão almejando, que vocês vão chegar aí a exercer, qual a finalidade, qual a importância do direito para essa profissão? Vou dar alguns minutinhos para vocês e voltamos em instantes.
Então, retornando, pessoal, temos diversos comentários, participação muito boa aí de vocês hoje, tá? Araranguá, por que a importância, a finalidade, né, do direito aí para o contador? Eles responderam que é conhecer a legislação vigente nas áreas tributária, trabalhista, contábil, saber seus direitos e deveres a serem cumpridos para executar com precisão a atividade contábil. Com certeza, né, pessoal? Você tendo um conhecimento de toda a norma que rodeia a sua atividade profissional, com certeza a execução será bem melhor, porque você sabe o que pode, o que você não pode fazer. E ainda mais, você vai saber como fazer, né? Isso é muito importante. Uruguaiana, a contabilidade e o direito estão intimamente relacionados, pois a contabilidade é basicamente legislação, que por sua vez deve ser interpretada e analisada. O contador, com conhecimentos jurídicos, tem muito mais facilidades no desenvolvimento e aplicação do seu trabalho e uma importante ferramenta. Como o contador trabalha muito com essa parte de legislação, tudo que norteia a atividade do contador, né, pessoal? Tudo que norteia uma atividade de uma empresa está na norma. Você tem que interpretar e executar corretamente. Também não adianta você pegar um texto da lei, interpretar todo errado e querer aplicar da forma que você interpretou, tá? A interpretação, cada um tem o seu ponto de interpretação, mas também você não pode ter ela totalmente distorcida, tá? Então, realmente, ter um conhecimento jurídico facilita. Eu aconselho aí, depois que vocês forem contadores, estiverem na prática, na atividade, faz um curso do direito, faz uma especialização que volte um pouco aí para o campo que você está trabalhando. Se você é especialista, está numa área tributária, faça então depois uma pós voltada para isso, porque você vai ver muito a legislação tributária, isso vai contribuir para você também, tá? Xaxim também contribuiu. O contador utiliza muito o direito tributário, que estuda a relação jurídica entre o Estado e o contribuinte, na arrecadação de tributos e na obrigatoriedade de prestar informações acessórias. O direito tributário e a contabilidade são ciências que estão intimamente ligadas. Realmente isso, pessoal, caminha junto ali, ó. Falou em tributo, a primeira coisa lembra de contador, né? Tem gente que quando fala em contador, ele só pensa no imposto de renda, né? Falou em contador, ah, nossa, o meu imposto de renda. Acabam relacionando, acho que também contador é só isso. Aí também não, né, pessoal? O contador é muito mais. O contador, ele analisa, ele interpreta e ele vai orientar ainda todos os seus clientes, tá? No dia a dia, o que fazer, qual a melhor decisão. Esse é o papel do contador de hoje. Direcionar o seu empresário que você está acompanhando, qual é a melhor saída, qual a melhor atitude, qual a melhor decisão. Esse é o papel também do contador, tá? Temos algumas dúvidas também, então nós já vamos aproveitar esse momento e fazer de tudo, né? Montes Claros. Se é o legislativo que elabora as leis, podemos dizer que o executivo municipal, quando elabora PPA, LDO, LOA, seria uma exceção? É exceção, mas é uma prerrogativa do Poder Executivo, tá, pessoal? Aí, quando nós adentramos nesse campo do direito financeiro, que nós estaremos vendo as finanças da administração pública, nós temos um artigo específico, artigo 165 da Constituição, que determina que leis de iniciativa do Poder Executivo elaborarão o quê? O PPA, LDO e a LOA. Então, o Poder Constituinte determinou que, nesse caso, é o Executivo que fará essa lei. O projeto de lei será iniciado pelo Executivo. Mas isso não tira o poder do Legislativo, tá, pessoal? Por quê? O Executivo elabora um projeto de lei, mas ele tem a obrigação de mandar esse projeto para o seu Poder Legislativo e eles vão estudar e aprovar essa lei, tá? Depende da aprovação deles também. Londrina participando hoje, né? Estão aqui pertinho. Por que o processo civil fica no direito público e o direito civil fica no direito privado? Quando nós falamos de processo em si, nós estamos na alçada do direito público, tá? Por quê?
quem julga ali, o poder judiciário, é um poder investido que nós chamamos, dependendo da classificação que nós estamos olhando para a administração pública no todo. O que é o conceito? São os poderes, é a tripartição dos poderes. Ali nós temos o poder judiciário. Então, há um envolvimento da administração pública para decidir um caso de um particular, quando nós estamos falando de processo civil. Então, ele está decidindo aí os interesses individuais, os interesses particulares, mas quem está resolvendo é a administração pública. E sem falar também que, na verdade, as ações, na maioria das vezes, são abertas, tá? Não tem sigilo. Tem algumas que têm sigilo até obrigatório. No caso, quando envolve um menor, tá? Quando envolve divórcio, então tem coisas que são sigilosas. Às vezes você vai tentar acessar um processo, ele não tem nada de público, tá? Ele está totalmente sigiloso, depende do caso em si. Corre em segredo de justiça, tem sigilo e por aí vai. Mas normalmente, quando nós falamos o quê? Nós estamos falando em processo, esquema processual do direito, nós estamos no campo do direito público, tá? E aí, o direito civil em si, ele está lá no campo privado, porque é um interesse de um particular, é um interesse individual de determinada pessoa, tá ok? Continuando a nossa aula, então, o que nós temos nesse momento? Vamos começar a tratar da parte do direito constitucional. E com isso, nós começamos com a Carta Maior, com a lei maior do nosso país, a Constituição Federal. Ela foi publicada 5 de outubro de 1988 e ela é considerada a Constituição Cidadã. Por quê? É a Constituição mais completa que já tivemos. Ela se preocupa com respeito ao cidadão, ela se preocupa com todos os direitos fundamentais do cidadão e ainda se preocupa com o acesso aos seus direitos. Então, essa Constituição é considerada a Constituição Cidadã. E ela se inicia com algo bem interessante que vale a pena nós analisarmos, pararmos um pouquinho e ver como ela começa. Então, artigo 1º da Constituição Federal de 1988, nós temos que ela já vem tratando de República Federativa. Então, ela já fala da forma de governo, já nas primeiras palavras, e ela fala da forma de Estado também do nosso país. Então, ela já inicia tratando que o Brasil é uma república federativa, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal. Constitui-se em um Estado democrático de direito. Nós vamos ver tudo que é isso. E tem como fundamento essa República Federativa, ou seja, o nosso país tem por fundamento, primeiro, a soberania. O que é isso? É um poder político supremo e independente. O país edita suas normas, tá? Ele é soberano, ele manda em si próprio. Outro fundamento, a cidadania, é um direito fundamental das pessoas e decorre justamente do Estado democrático de direito em que vivemos, consistindo então numa participação política do indivíduo nos negócios do Estado. Porque o Estado democrático do direito significa que nós estamos sobre normas, sobre leis e todos devemos obediência às leis. Todos sem exceção, tá, pessoal? Não é porque, eu sou policial militar, eu não tenho que obedecer à lei. Não, tem que obedecer à lei. Eu sou prefeito. Não, você tem que obedecer à lei. Sou governador. Não, você vai obedecer à lei também, igual a todo mundo. Então, o Estado democrático de direito significa isso e a cidadania
decorre desse exercício das pessoas, do indivíduo, nesse Estado democrático de direito. Outro fundamento importante do nosso país, a dignidade da pessoa humana, também é considerado um princípio, tá? É um direito mínimo para todas as pessoas e tem por objetivo aí que a pessoa seja respeitada pelo Estado e pela comunidade. Então, protege as pessoas de ter uma ausência de condição mínima de sobrevivência. Isso é dizer dignidade da pessoa humana. Temos também por fundamento valores sociais do trabalho. A liberdade, o respeito, a dignidade do trabalhador, que promove o quê? A dignidade da pessoa humana também. Tendo a dignidade no trabalho, você terá a dignidade da pessoa humana. Você terá condições mínimas para sobrevivência. Lei da livre iniciativa. Então, a liberdade das empresas e de seus contratos também sendo um princípio de ordem econômica, tá? A livre iniciativa. E último fundamento, nós temos o pluralismo político, é a liberdade de escolha, seja filosófica, seja política, e com a possibilidade de se organizar em partidos políticos, devendo ser respeitado aí o pluralismo, seja social, seja político, seja religioso, econômico e por aí vai. E temos aqui algo ainda muito importante nesse parágrafo, tá? No artigo 1º, no seu parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meios de seus representantes, eleitos diretamente nos termos desta Constituição. Então, quem tem o poder, nunca se esqueçam disso, gente. Quem tem poder é o povo. Quem está lá governando é apenas o seu representante, tá? Então, ele tem que obedecer o que ele prometeu. E você, como povo, tem o poder de fiscalizar esses representantes também, ok? Então, é isso que já inicia a maior lei do nosso país em vigência, tá? Nós iremos tratar da hierarquia das leis e nós veremos isso inicialmente, que quem está no topo dessa cadeia, a Constituição Federal de 1988, que é ela que está em vigência. Sobre esse assunto, nós temos um vídeo nesse momento e voltamos na sequência. O Brasil teve até hoje à tarde 7 constituições. A 8ª já está em vigor. De Brasília, o repórter Alexandre Garcia relembra um pouco da história das nossas constituições. Uma primavera nublada testemunhou o nascimento da nova Constituição brasileira. Uma Constituição que foi resultado da mais ampla negociação já feita na história das Constituições brasileiras. Essa negociação absorveu pressões e tensões políticas, econômicas e sociais. Misturou diversos partidos políticos e diversas ideologias. E obteve maioria em 559 cabeças. Disso nasceu a Constituição de 88, a 8ª do Brasil. A primeira é de 1824, tornou Pedro I um imperador constitucional e incorporou os ideais da Revolução Francesa. A segunda veio com a República, em 1891. Seguiu o modelo dos Estados Unidos, com fundamentos republicanos e autonomia dos estados. Dentre os constituintes da época, destacou-se Rui Barbosa, seu artífice e redator. Depois da Revolução de 1930 e da Revolução Constitucionalista de 32, veio a Constituição de 34, inspirada na República Alemã de Weimar e, por isso, romântica. Foi uma mistura forçada de todas as correntes políticas da época, conservadoras, socialistas, liberais e fascistas. Acabou abatida pelo golpe de 37. Veio então o Estado Novo de Vargas, em que o ditador e seu apoio militar impuseram uma Constituição baseada no princípio de um poder autoritário voltado ao desenvolvimento econômico e social. Com a queda de Vargas, veio a redemocratização e a Constituição de 46, com preocupações econômico-sociais, fazendo conviver a livre iniciativa com os direitos e garantias individuais. Ela deu força ao legislativo sobre o executivo e manteve o judiciário como recurso derradeiro. A Constituição de 67 veio com um regime militar e centralizou poderes no executivo.
Durou até 69, quando a junta militar impôs uma emenda que durou até hoje. Hoje nasceu a Constituição de 88, com grandes avanços nos direitos individuais e sociais, sem ser moderna na ordem econômica. Uma contradição, porque é a ordem econômica que vai pagar os avanços sociais. Mas é a Constituição de todos, porque foi aprovada pela maioria dos representantes do povo brasileiro. Ela pretende ser a Constituição da primavera de um Brasil novo. Se com ela vai vir um novo Brasil, depende de nós. A nova Constituição traz mudanças que vão mexer com a vida de todos os cidadãos. De Brasília, Joelmir Betting. Aqui está ela, a nova Constituição do Brasil. Nem tudo que está aqui dentro entra em vigor imediatamente, muita coisa ainda falta ser regulamentada. Mas nada do que falta ser regulamentado poderá afastar-se 1 milímetro ou 1 vírgula do que está escrito aqui dentro. Esta, a partir de hoje, é a lei de todas as leis do Brasil. Ela vai afetar a vida de cada brasileiro em particular. Homens, mulheres, a jovem, a idosa, a mãe e o filho, a trabalhadora, o aposentado, o segurança, o bombeiro, as enfermeiras, as moças do cafezinho. A nova Constituição já é desse povo, já está valendo e valerá de fato se o povo tomar conhecimento dela, cobrando e exigindo o que está escrito neste livro. Um livro quase sagrado, é como se fosse uma Bíblia ou um anjo da guarda. Então, pessoal, isso é um pouquinho da nossa Constituição Federal. É a lei sobre todas as leis. Nenhuma lei, nada pode ser feito ou regulamentado em confronto com a Constituição Federal. É ela que determina. Às vezes, ela não trata determinado assunto, mas o que ela fala? Que tal assunto seja tratado, seja regulamentado por uma lei complementar. Ela determina que as leis complementares que possuem essa função de regulamentar assuntos tratados na Constituição. Então, são assuntos específicos, mas tudo temos ali na Constituição. E muitos direitos, como eu falei para vocês, é a Constituição mais cidadã. Você já parou para ler o artigo 5º? Afeta todo mundo, gente, a Constituição Federal. O artigo 5º traz diversos direitos. Dá uma lidinha, para um dia aí, ó, fim de semana, não vai levar muito tempo. E lê o artigo 5º, porque são direitos seus, você pode exigir. Então é interessante todo mundo saber, não só o profissional contábil, todo mundo. Então comece aí sabendo quais são os seus direitos que surgiram aí com a Constituição de 1988. E como nós tratamos no artigo 1º, ela já inicia falando de forma de Estado, forma de governo, mas o que é isso? Qual a diferença de outras formas de Estado que nós temos com a que nós vivemos? Então vamos tratar isso. Acompanhem que nós temos então sistema e formas de governo. Nós vivemos uma forma de Estado chamado federação. Mas quais as formas de Estado que existem? Nós temos a chamada unitário, tá? O que é o unitário? Uma entidade única sem divisão territorial. Isso é uma forma de Estado, unitário. Nós vivemos a federação, que ela é subdividida em territórios autônomos, mais uma soberania ao governo central. E nós temos as confederações, que acaba sendo a reunião aí de vários estados que possuem a soberania. Eles se reúnem e têm a confederação. E o que nós vivemos é a federação. Vários estados, né? Uma grande divisão, mas o poder central, a soberania, está na União. Ela que possui a soberania. Nós vivemos um sistema de governo chamado presidencialismo. O que isso significa? Que é um presidente, ele é chefe de Estado e chefe de governo eleito pelo povo. Existe o outro sistema de governo chamado de parlamentarismo, tá? Que acaba sendo diferente
do que nós vivemos, que é o presidencialismo. O parlamentarismo, o chefe de governo é o primeiro-ministro, que é indicado pelo chefe de Estado, que esse sim é o presidente ou o rei, se viver em uma monarquia, tá? E como forma de governo, nós vivemos a república, o governante eleito pelo povo. E existe a outra forma de governo, que é a monarquia, que o chefe de Estado é através de critérios hereditários, né? O monarca, o rei, passando aí de geração para geração. Então isso é o que nós vivemos atualmente em nosso país. E tratarmos o quê? Da principal fonte do direito. O que nós mais vamos trabalhar, não é mesmo, pessoal? Então, sobre a lei, vamos tratar da sua entrada em vigência. Como e quando que uma lei passa a ter vigência, que ela passa a ser exigida? Nós temos o quê? Publicação no Diário Oficial e respeito ao período de vacatio legis, que é 45 dias. O que é esse vacatio legis? É um tempo que existe do quê? Da publicação ao período da sua vigência, tá? Então, esse intervalo nós chamamos de vacatio legis. Mas o que pode acontecer sobre a entrada, a vigência de uma lei? Normalmente, quando você pega uma lei, se você for lá nos últimos artigos dela, lá no finalzinho mesmo, quase na data, geralmente tem um artigo que fala que essa lei passa a ter vigência a partir da sua publicação. Então, a partir do momento que ela é publicada, dada essa ampla publicidade, porque também é um princípio constitucional, dar publicidade a todos os atos da administração pública, principalmente quando nós falamos em lei. Então, a partir desse momento que é dada a publicidade à lei, ela passa a ter vigência. Eu divulgo, eu falo a todos que aquilo, a partir desse momento, é dessa forma e todos devem obedecer. O que acontece? A lei pode ainda não ter esse artigo falando que ela terá vigência a partir da sua publicação. Aí eu posso entender que essa vigência vai acontecer daqui a 45 dias, tá? Se a lei for omissa nesse caso e não mencionar, ela entrará em vigência dentro de 45 dias. Mas daí tem vários poréns também que nós acabamos analisando quando nós vamos num aspecto mais aprofundado da norma. Daí você pode falar assim, mas no campo do direito tributário não é assim. Direito tributário tem algumas particularidades. O normal que acontece é isso. Ou a lei trata no seu artigo que ela entrará em vigência a partir da sua publicação, ou ainda ela entrará em vigência a partir de tal data. Se ela não mencionar nada, a gente pode considerar os 45 dias. O que acontece? O que eu falo que o direito tributário tem suas particularidades? Porque no campo do direito tributário nós temos alguns princípios que norteiam a atividade tributária. Por exemplo, nós temos um princípio que eu crio esse tributo, esse imposto, agora em 2015, sendo algum tipo específico de imposto, eu não posso cobrar esse ano. Eu vou cobrar só o ano que vem. Ou ainda tem um princípio que eu tenho que esperar 90 dias para que ele seja realmente cobrado do contribuinte. Então, tem assuntos específicos. Quando a gente entra no campo do direito, pessoal, nada é definitivo. Esquece de que algo é absoluto. Nem a vida, nem o direito à vida é absoluto. Você acredita nisso? Eu fiquei pasma quando fiquei sabendo disso. Por quê? Quando você fala direito à vida, você fala, não, direito absoluto da pessoa. Não, tem exceção, tem poréns e por aí vai. Então, quando você começa a analisar um assunto mais aprofundado, você vai ver que tem exceção para tudo, tá? Pega uma lei, sempre vai ter assim um artigo determinando que tal coisa é de tal forma, salvo e alguma exceção, tá? Então, isso é o básico. A lei entra em vigência na data da sua publicação ou 45 dias, né? Dependendo do que
consta no texto da lei. Continuando no nosso slide, nós temos ainda a respeito da lei a parte do que? A permanência em vigência. Como essa lei vai permanecer em vigência até que haja revogação total ou parcial, ainda de forma expressa ou de forma tácita. Por quê? Eu posso revogar alguns artigos da lei, revogar ela parcialmente, ou eu posso revogar a lei total. E isso pode acontecer de forma expressa, surge uma nova lei sobre o mesmo assunto e expressamente ele determina a revogação da lei anterior. Ou ainda, de forma tácita. O que é isso? Não está expressa na lei que a lei anterior será revogada. Mas o que eu vejo? As duas têm o mesmo assunto. É da mesma hierarquia, tá? São duas leis ordinárias, então tem o mesmo peso, mas uma determina uma forma, concede algumas coisas e a outra não tem nada a ver com aquilo. O que acontece? Eu tenho uma revogação total ou parcial da lei anterior de forma tácita. Por quê? Duas leis com o mesmo peso, só que uma mais atual. Se essa atual foi aprovada, quer dizer que aquele assunto tratado da forma anterior não é mais daquela forma. Então, revogou a lei anterior tacitamente. Não foi objetiva, falou, tá revogado e pronto. Não. Mas você lendo que modificou aquela situação, aquele direito, aquela obrigação, você percebe na lei que não é mais daquela forma, alterou. Então, tá revogada. Tá joia? É isso que acontece aí com as nossas leis, tá, pessoal? Continuando, então, na nossa aula, nós temos que lei, limites aos efeitos da lei que entra em vigência, no artigo 6º da lei de introdução, tá? Nós temos que a lei que entra em vigência, ela tem que respeitar algumas coisas. Mesmo que ela revogue lei anterior, parcial ou total, ela tem que alterar algumas coisas. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito é o mesmo que dizer um ato concluído, acabado. Ele passou por todas as fases e está completo esse ato. É um ato consumado segundo a lei vigente do tempo que se efetuou esse ato. É um ato jurídico perfeito. Por exemplo, satisfez todos os requisitos formais que formam um ato administrativo, ele está pronto e acabado, de início a fim. Dizer um direito adquirido é algo que você adquiriu com determinada lei, não pode vir uma nova lei e retirar de você. Por exemplo, você está fazendo a graduação, você terminou a graduação, você colou grau, você tem direito ao diploma de bacharel em ciências contábeis. Não pode surgir uma lei aqui e dizendo que agora você não tem mais direito sobre esse diploma, que você tem que fazer outra coisa. Não, é direito adquirido seu. Dizer da coisa julgada é uma decisão judicial em que não cabe mais recursos. Foi se passando diversas instâncias, chegou aqui num nível que não tem mais recurso, está decidido e pronto, concluiu. Então é uma coisa julgada. E a lei que entra em vigência tem que respeitar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Ela não pode simplesmente, estou em vigência, agora mando o regaço, detono tudo. Não, gente. Ela tem que obedecer esses atos, esses direitos adquiridos com o tempo na legislação anterior. Então, chegamos no momento de pergunta, envie suas dúvidas e voltamos já já para respondê-las.
Então, retornando, pessoal, temos algumas dúvidas. A respeito das dúvidas que não forem respondidas aqui, pessoal, devido ao nosso tempo, mande na sala do tutor ou mande no nosso fórum que nós estaremos respondendo, tá? Mas tudo será respondido para você. Tem uma pergunta seguinte, Euclides da Cunha. Uma lei não poderá retroagir para prejudicar? Ela poderá retroagir para beneficiar? Esse retroagir para beneficiar depende do campo do direito que nós estivermos. Se é direito tributário, depende se esse ato é contínuo, se esse ato já se iniciou ou não, só falta decisão. Retroagirá no campo do direito penal, em benefício do réu, sempre a lei vai retroagir, tá? Se ele fez uma ação, aquilo era crime no momento que ele fez, passou-se um tempo, tem uma lei que não considera mais aquilo crime, então em benefício dele, com certeza essa lei vai alcançar o ato passado, tá? Então existem determinadas coisas que retroagem, outras não. Nós temos um princípio chamado de autotutela, que a administração pública possui, que é o quê? Ela tem o poder de verificar os seus próprios atos, anulando ou revogando. Então, dependendo da sua atitude, a norma, essa revogação ou essa anulação do ato, tem momento que retroage, tem momento que não retroage, que o efeito daquela atitude jurídica será dali para frente. Em outras, vai voltar ao chamado status quo no campo do direito, que é o quê? Volta ao estado inicial de tudo. É como se aqueles fatos não existissem. Então, depende do campo que nós estamos e depende do que nós estamos analisando, tá? Araçuaí. Explicar novamente a permanência em vigência. O que? A lei, ela entra em vigência. Ela continua existindo, mas a partir de um momento que existir uma nova norma que revogue essa lei anterior, ela para de existir, ou para de existir alguns artigos delas que foram aí revogados por uma nova lei, tá? E essa revogação, pessoal, pode ser expressamente no texto da nova lei constar que fica revogado as determinações da lei tal. Aí pode acontecer dela não mencionar que ela está revogando aquela lei anterior, mas você entende que foi revogada. Por quê? É uma lei de mesma hierarquia e ela trata do mesmo assunto, só que ela trata do assunto de uma forma diferente. Então, como ela é a mais atual, é ela que passa a existir. Nova Friburgo. Por que a jurisprudência não virar lei? Porque nós vivemos o nosso país, no campo do direito, o seu campo normativo é o civil law, o code law, que é o quê? As leis são positivadas, existem códigos, existem leis escritas. A jurisprudência é um conglomerado aí de decisões existentes. Então, essa decisão não se faz lei aqui, tá? Pode acontecer que devido a várias decisões, aí o poder normativo, o poder constituinte resolva mudar uma lei existente, alterar uma lei ou revogar uma lei e ter uma nova. Aí se muda, mas a jurisprudência não se faz uma lei. Aqui, tá? Pelo menos em nosso país. Existem países que acontece isso. Por quê? Eles vivem o common law. Eles vivem a realidade dos fatos. O que acontece no nosso dia a dia, o que vem sendo decidido vira lei. Uma das coisas que vocês ainda verão nessa diferenciação de civil law common law é as normas internacionais. O que está acontecendo? A nossa interpretação está tendo que mudar. Porque antes o nosso sistema contábil faz o quê? A lei determina isso, tem que fazer isso, mas não é isso que acontece na realidade. Já em outros países, essas normas internacionais que estão chegando para a gente, eles fazem realmente o que é a realidade. O que está acontecendo, aquilo é transcrito para o contábil. Então é isso que pesa. E agora o contador terá que fazer essa análise. Ele tem que aplicar a realidade no contábil também, tá? Continuando a nossa aula, o que nós temos de assunto para esse momento?
o Estado Democrático de Direito. Então, algumas pessoas questionaram aí sobre o Estado Democrático do Direito. Esse Estado Democrático do Direito que eu falei para vocês é o respeito às liberdades civis existentes. Todos estão submetidos ao respeito às leis, ao direito. Respeito ao direito e democrático é o quê? Foi decidido por uma maioria. Então, nós vivemos um Estado Democrático do Direito. Por quê? Nós elegemos os nossos representantes que fazem as leis. Nós vivemos um Estado Democrático do Direito. E o que está envolvido nesse Estado Democrático de Direito? Inicialmente, nós temos a hierarquia das normas, que nós vamos tratar, a separação de poderes e o respeito aos direitos fundamentais. Então, começando com a hierarquia das normas, no topo da no nosso conjunto normativo, nós temos a Constituição Federal, a lei sobre todas as leis. E aqui, abaixo dela, nós temos emendas constitucionais, que são as alterações aí da Constituição Federal, e nós temos as constituições dos estados, que deve o quê? Também obediência à Constituição Federal. Então, uma Constituição de um estado não pode estar diferente ou contradizer o texto da Constituição Federal. Depois vem o quê? As leis complementares. A Constituição Federal, ela determina que as leis complementares, elas complementam determinado assunto, por isso o nome delas. Então, num texto constitucional, aparecerá que deve ser tratado determinado assunto por uma lei complementar. Um exemplo disso é na Constituição Federal, o artigo que determina o quê? Que assunto de finanças públicas serão tratados em lei complementar. Nasceu o quê? Lei de responsabilidade fiscal. Isso é uma lei complementar. Continuando nas leis, nós temos então, além das leis complementares que possuem assuntos específicos, nós temos o campo das leis ordinárias, que tem assuntos comuns tratados nessas leis, não podendo tratar, através de uma lei ordinária, assunto específico que a Constituição Federal determina que seja tratado por uma lei complementar, tá joia? Na sequência, leis delegadas, são leis raras hoje em dia. Elas são elaboradas pelo presidente, que deverá solicitar ao Congresso uma autorização expressa. Daí forma-se uma resolução especificando regras sobre o conteúdo. Então, quem delega a lei é o Congresso por iniciativa do Executivo. Medidas provisórias. Então, é prerrogativa do presidente da República. Os decretos executivos, o chefe do poder executivo tem essa prerrogativa de emitir os decretos. E as normas de hierarquia inferior, seja regulamento, regimentos, resoluções e portarias, todas estão aqui abaixo. Aí nós adentramos agora artigo 2º da Constituição de 1988, que trata o quê? São poderes da União independentes e harmônicos entre si. Nós temos a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e o judiciário. O poder legislativo, cabe a ele a produção de normas que regulam a sociedade. A nível da União, nós temos o Congresso Nacional, que é formado pelo Senado e a Câmara dos Deputados. A nível do Estado, as Assembleias Legislativas e a nível municipal, a Câmara de Vereadores. Quando nós falamos em poder executivo, a função de gestão da máquina pública é a função típica do Executivo. Nós temos a nível de União, presidente da República como chefe do Executivo, Estado, os governadores e municipal, os prefeitos. Esse é o poder executivo. Já o judiciário é o conjunto de elementos pessoais e materiais interrelacionados que tem finalidade específica de assegurar o desempenho de função jurisdicional. Ou seja, o poder, a incumbência de julgar
aplicando uma lei a um caso concreto. Essa é a incumbência do judiciário. E aqui nós temos alguns órgãos do Poder Judiciário descritos no artigo 92 da Constituição, elencando todos os tipos de tribunais existentes que formam o Poder Judiciário do nosso país, tá joia? E em resumo, a relação dos poderes no Brasil. Legislativo, eu elaboro as leis. Quando falamos em judiciário, eu aplico essas leis. E quando nós vamos para o executivo, eu estou falando que eu administro tudo isso, ok? Aí pulamos, né, artigo 3º, artigo 4º, caímos lá no artigo 5º, que são os direitos individuais da Constituição Federal. Um artigo que eu peço a vocês que leiam depois com calma, porque eles existem diversos incisos nesse artigo. Mas o que começa o artigo 5º? Todos são iguais perante a lei. Nós temos aqui o princípio da isonomia. Todos são iguais perante a lei mediante as suas desigualdades, tá? Por quê? Todos são iguais perante a lei, mas eu tenho que comparar aqueles que são iguais serem tratados de formas iguais. Eu estou falando de igualdade quando eu pego um pequeno contribuinte e comparo com um grande contribuinte. Não há uma desigualdade? Então, o direito, a isonomia, esse princípio da isonomia, dizer que todos são tratados de forma igual, significa o quê? Os iguais serão tratados igualmente. Esses diferentes serão tratados conforme as suas diferenças. Isso é igualdade, tá? Porque senão há um contrapeso aí nessa igualdade, não é mesmo? Continuando no artigo 5º, nós temos que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e a estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito. Direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade nos termos seguintes. Aqui vai começar um monte de inciso que eu quero que vocês leiam. Por quê? São os seus direitos descritos. Então, a Constituição 88, que é a mais cidadã, foi a primeira a estabelecer tantos direitos individuais e também sociais, que constam no artigo 6º, que são direitos sociais à educação, saúde, alimentação, ao trabalho, à moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma da Constituição. Então, nós temos que os direitos fundamentais, na verdade, eles são divididos em individuais e coletivos, direitos sociais, sobre nacionalidade, direitos políticos, partidos políticos, tá? Então, tudo isso é direito fundamental. Nós tratamos alguns aqui, e quando nós falamos em direitos fundamentais, eles são divididos em algumas gerações. Essas gerações é conforme a época, tá? Que foram surgindo os direitos aí, seja no país ou seja no mundo, tá, pessoal? Então, nós temos a divisão dos direitos fundamentais, seja individual, seja coletivo, seja um direito social, seja partido político, seja nacionalidade, tá? É um direito, consta também como direito fundamental. Mas existe toda uma divisão para melhor esclarecer, melhor tratar ou normatizar, tá? Chegamos em mais um momento de pergunta. Se você não enviou a sua pergunta, envie para respondermos.
Retornando, então, temos algumas dúvidas, mas nós temos a nossa aula atividade, nós teremos fórum aberto, então vamos continuar tratando sobre a nossa aula, tá? Eunápolis, quando o Poder Executivo não cumpre preceitos constitucionais, de onde virá a sanção ou punição por esta ação? Como nós vimos ali, artigo 2º, é dividido, nós temos a tripartição dos poderes, poderes executivo, legislativo e judiciário. Cada um tem a sua função primordial e a sua função atípica, aquela função secundária. O executivo tem incumbência do quê? De administrar, mas ele tem que obedecer às leis que existem. Eles também está sobre a égide do direito democrático de direito, o Estado democrático de direito. O legislativo tem a incumbência ele possui duas incumbências, o legislativo. Ele tem que legislar, fazer as leis e ele tem que fiscalizar. Ele tem o poder de fiscalização. Ele é o chamado controle externo. Isso vocês vão ver ainda comigo, mas lá na frente do nosso curso, na parte de contabilidade do setor público, nós falaremos da fiscalização. Ele é o chamado controle externo. Ele tem que fiscalizar o executivo e tem que fazer algo. Se o executivo não está aplicando, cabe ao legislativo exigir. Quem que coloca o legislativo lá? Somos nós. Eles são eleitos pelo povo. E nós temos o poder o quê? De cobrar quem nós elegemos, quem nós colocamos lá. Então, tá alguma coisa aí que não está caminhando direito. Alguém não está cobrando alguém não está fiscalizando e por aí vai, tá? 3 passos. Explicar o que é confederação. Federação é a existência o quê? De vários estados que devem obediência ao poder central, que é o soberano. A confederação é uma união de vários estados soberanos. Ele tem a sua soberania, eu mando em mim mesmo, mas eles se unem, eles formam uma confederação com alguma finalidade. E todos são soberanos, tá? Cada um manda em si próprio. Temos mais alguma dúvida? Frederico Westphalen. Se todos são iguais perante a lei, por que nossos políticos roubam e a grande maioria, a única pena é renunciar ao cargo? Quando isso acontece? Ainda, onde estamos? Que Constituição é essa? Voltamos aos poderes, pessoal. Judiciário, cabe o quê? Julgar. A partir do momento que é detectado algumas irregularidades, digamos assim, tem que ser apurado, fiscalizado pelo legislativo, tem que dar continuidade a isso. O legislativo, ele tem poder de julgar presidência da República, ministro, tá? Instauração de CPI, fiscalizar, questionar. Depois disso, instruir e o judiciário, cabe ao judiciário julgar. Cabe ao judiciário, o órgão máximo, STF, Supremo Tribunal Federal, o julgamento aí dessas penalidades e cumprir, fazer com que a lei seja cumprida. É ele que processa, é ele que determina esse final. Então, todos os poderes têm que estar trabalhando realmente cumprindo com a sua função, constitucional, tá? A sua função típica deve ser executada. Então, se o executivo não está seguindo as normas, cadê o legislativo? Cadê o judiciário? Acabou? Dormiu? Eles são independentes entre si, mas um fiscaliza o outro, um tem a sua parcela de competência sobre o outro poder. Se todo mundo fizer a sua parte, tudo fica bonito, não é mesmo? Assim, entre nós, cada um fazendo a sua parte, deixando de cuidar do que o outro está fazendo, mas cumprindo com a sua obrigação. Nossa, é meio caminho andado, não é mesmo, pessoal? Pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês aqui na nossa teleaula. Não esquecendo que agora nós vamos para a nossa aula, atividade, e vamos continuar esse nosso bate-papo lá. E espero que continue contribuindo dessa forma. Desejo a todos, por enquanto, uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.